Olá, turma do sétimo ano, vamos dar início ao estudo do capítulo 2, cujo tema é o fim da Idade Média. Dentro desse capítulo, nós vamos tecer alguns comentários sobre a Guerra dos 100 Anos, que teve início em 1337, com um final em 1453. Então, foi um conflito longo entre França e Inglaterra, e que, na verdade, durou mais do que 100 anos, durou 116 anos. Esse conflito, na verdade, ele não foi contínuo, não é? Ele fora formado por um conjunto de outros conflitos que foram se desenvolvendo, né? Então, o rei da Inglaterra, Eduardo III, ele era neto do rei da França, né, de Filipe o Belo, como era conhecido, e reivindicava o direito à coroa francesa. Quer dizer, do ponto de vista econômico, o motivo dessa disputa fora por conta da região de Flandres, hoje conhecida como Holanda e Bélgica, que era um centro comercial muito rico, né? Já possuía a indústria de tecidos de lã, e essa matéria-prima ela era importada da Inglaterra, então era uma região que interessava muito para a Inglaterra. Então começa esse conflito, né? Assim, nos primeiros anos da guerra, os ingleses, que tinham uma excelente infantaria, eles tiveram muitas vitórias, né? Apenas a partir de 1429 é que começam as circunstâncias mudarem, né? Com a presença de Joana d'Arc, que também comandou um pequeno exército. Enfim, a guerra ela durou mais de 100 anos, como eu disse, mas ela apresentou momentos de luta e com vitória para ambos os lados e também momentos de trégua. Esse conflito, ele sempre foi acompanhado por outras calamidades. Lembre-se que nós já vimos nas aulas anteriores a questão da peste e da fome por conta das condições climáticas, né? A fome também tinha como consequência da guerra as prolongadas secas, né? Então prejudicavam as pequenas colheitas e isso fazia com que houvesse um aumento, né, nos preços dos gêneros de primeira necessidade, como o trigo, por exemplo. Além disso, em 1347, a peste negra também ela se alastra com grande rapidez por toda a Europa e vai matar mais de um terço da população. Então, esse período aí foi muito conturbado, né? E a guerra só terminou em 1453, como eu disse inicialmente, século XV, quando os ingleses foram expulsos da França. Bom, a estrutura financeira, não é? No tópico 2.2, a estrutura financeira mundial, né? Atualmente, quem tem dinheiro não costuma guardar no cofrinho, nem embaixo da cama, nada disso, né? As pessoas têm múltiplas formas de aplicar o dinheiro, caderneta de poupança, na bolsa, fundos de investimento, ou seja, com o objetivo sempre de aumentar o seu capital, proteger o seu capital e também, de uma certa forma, se livrar, na medida do possível, da inflação. No início da Idade Média não existia essa possibilidade de aplicar o dinheiro, né? Apenas a igreja, os senhores feudais e os reis, né, tinham dinheiro e guardavam esses dinheiros aonde? Em cofres. Na apostila de vocês também tem uma ilustração aí que mostra representa bem onde eram guardados esses valores. O comércio ele era dificultado pela falta de dinheiro, pelas condições horrorosas das estradas, né? Ainda tinha a questão do pedágio que o senhor feudal cobrava para as pessoas passarem sobre as suas terras, como outros tributos também, né? Então, após o século X, houve também um aumento da população,
e novos habitantes precisavam de mercadorias e também de alimentos. Então, isso propicia o crescimento do comércio e, consequentemente, o crescimento das cidades. Nesse período medieval, os judeus começaram a fazer empréstimos de dinheiro cobrando juros, né? A Igreja Católica condenava o empréstimo de dinheiro que cobrava os juros e dizia que os cristãos não deveriam praticar esses atos porque era pecado. Então, isso permitiu aos judeus dominarem a questão das instituições financeiras e esse tipo de transação. Muito tempo depois é que se percebe que o crédito era importante para o desenvolvimento da economia e a Igreja Católica ela começa a mudar de opinião. Percebam vocês que a Igreja Católica Apostólica Romana ela vai ter uma grande influência nas práticas sociais, envolvendo as relações sociais e comerciais também, né, da sociedade como um todo. E aí ela vai mudar, os dirigentes da igreja começam a autorizar também os empréstimos de dinheiro com a cobrança de juros. Isso aí se perpetua por um tempo também, não muito longo. Nos séculos 10 e 11, a população da Europa ela vai aumentando. E a necessidade de se produzir mais alimentos e de se dispor de novas terras, inclusive áreas de florestas que foram desmatadas e usadas para a plantação. Até os dias de hoje, né, no Brasil nós temos também essas práticas, até tivemos durante muitos anos e em algumas regiões há uma discussão muito grande quanto à região da Amazônia, né, que alguns acusam o governo federal de estarem desmatando para a criação de gado, né, para a pecuária, ou então para os agronegócios. Então, houve uma série, voltando aqui à Idade Média, né, foi só para a gente fazer um contraponto, que isso é um tema recorrente. Houve uma série de crises de abastecimento na Europa, mas o crescimento vai ocorrer, evidentemente, e apesar da falta de saneamento básico, né, isso vai ter grandes questões para a saúde pública, né, e a peste negra, né, ela se agrava também e vai reduzir muito o número da mão de obra, de pessoas para trabalhar na agricultura. Então, essas dificuldades fizeram surgir muitas revoltas camponesas em diversas regiões da Europa, né? Então, as antigas relações de trabalho já não conseguiam mais atender a essa demanda, essa necessidade alimentar, econômica e política que havia na sociedade. E o feudalismo, ele foi um sistema que permaneceu até o século XIV na Europa, que era baseado na posse de terras, que eram os feudos, que nós já falamos em aulas anteriores, na monarquia absolutista e numa sociedade estruturada em nobreza, clero e povo. Ou seja, haviam 3 classes sociais distintas e não havia mobilidade social. Entretanto, os acontecimentos políticos, sociais e culturais vão fazer com que esse sistema feudal entre em crise a partir do século XI. Bom, nesse momento, eu vou sugerir para vocês os exercícios de versos número 3, que está lá na página 9, do número 1 ao 16, e como atividade devolutiva, vocês vão fazer uma pesquisa sobre as relações de suzerania e vassalagem na Idade Média, ok? Um ótimo estudo e pesquisa para vocês.